Há muito tempo, quando o mundo ainda carregava o frescor da criação original, mas as sombras já começavam a se alongar sobre os vales e montanhas, viveu um homem cujo nome ecoaria por milênios através de textos proibidos e visões celestiais. Enoque, o sétimo patriarca na linhagem direta de Adão, não era um homem comum de seu tempo. Enquanto a humanidade ao seu redor começava a se perder em distrações passageiras e em uma gradual decadência moral, Enoque mantinha seus olhos fixos no invisível. As escrituras antigas relatam que ele caminhava com Deus, uma expressão que denota uma comunhão tão íntima e uma retidão tão profunda que o próprio céu parecia ser sua verdadeira casa. No entanto, a paz que ele cultivava em seu espírito estava prestes a ser confrontada por uma tempestade vinda das esferas mais altas do cosmos. Longe da visão dos mortais, nas moradas de luz que cercam o trono do Altíssimo, seres conhecidos como os vigilantes, as sentinelas celestiais incumbidas de observar o progresso da humanidade, começaram a sentir uma inquietação perigosa. Eles olharam para baixo, para as cidades e campos dos homens, e viram as filhas de Adão. O que deveria ser apenas observação transformou-se em uma cobiça ardente. A beleza das mulheres terrestres despertou nesses seres de luz um desejo estranho à sua natureza espiritual, uma semente de rebelião que logo floresceria em traição. O pacto de infâmia foi selado no cume do Monte Hermon. Ali, 200 anjos, seres que outrora serviam ao Criador, reuniram-se sob a liderança de Samiasa. Ele, temendo que seus companheiros desistissem do pecado e o deixassem sofrer a punição sozinho, exigiu que todos fizessem um juramento de sangue. Eles se amarraram por meio de imprecações mútuas, decidindo abandonar sua herança eterna e suas vestes de glória por uma vida de desejos carnais entre os mortais. O véu entre o divino e o profano foi rasgado naquele dia, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Ao descerem para a terra, os vigilantes não trouxeram apenas sua presença, mas um arsenal de conhecimentos proibidos que a humanidade ainda não estava pronta para processar. Eles se tornaram professores das artes obscuras. Samiasa ensinou os segredos da feitiçaria e o encantamento das raízes. Azazel, o mais audacioso dos rebeldes, revelou aos homens a arte da metalurgia, ensinando-os a forjar espadas, facas e escudos, transformando a paz primitiva em campos de batalha sangrentos. Para as mulheres, ele ensinou o uso de cosméticos, pedras preciosas e o tingimento dos tecidos, despertando a vaidade e o artifício da sedução. Outros anjos ensinaram a leitura dos astros, os sinais da lua e a astrologia, aprisionando a mente humana na tentativa de decifrar o destino através das estrelas. A inocência da terra foi trocada por uma sofisticação perigosa e violenta. Mas o horror maior surgiu da união antinatural entre esses anjos caídos e as mulheres humanas. Dessa mistura profana nasceram os Nefilim, gigantes de estatura colossal e força aterrorizante. No início, eles consumiram os suprimentos da humanidade, mas sua fome era insaciável. Quando os recursos acabaram, a ganância dos gigantes voltou-se contra os próprios homens. Eles começaram a devorar a humanidade e a pecar contra as aves, os animais e os peixes, tingindo o solo de vermelho com o sangue da corrupção. O grito de desespero dos que sofriam e o clamor da própria terra, ferida por tamanha abominação, subiram como uma fumaça densa até as portas do reino celestial. Foi nesse cenário de caos absoluto que a justiça divina começou a se mover. Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael olharam do céu e viram o derramamento de sangue e a perversidade que inundava o mundo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O veredito do céu precisava de um mensageiro na terra, e Enoque foi o escolhido.
O patriarca foi convocado para uma missão que desafiava a compreensão humana. Levar uma mensagem de condenação absoluta aos seres mais poderosos que já caminharam sobre o mundo. O profeta agora carregava o peso da sentença divina, e o destino de toda a criação pendia sobre suas palavras, enquanto ele se preparava para enfrentar os deuses caídos face a face. Enoque avançou por vales sombreados pela presença colossal dos Nefilim, sentindo a opressão de seres que desafiavam a ordem natural. O ar vibrava com o rosnado dos gigantes e o lamento dos oprimidos que ecoava entre as montanhas. Ele não temia, pois sua fé o protegia como um escudo espiritual, mas seu coração batia forte ao se aproximar do acampamento dos rebeldes. Lá estavam eles, Samiasa, com seu comando manchado pela angústia, e Azazel, cujas mãos ainda brilhavam com o resquício dos metais proibidos que ensinara a forjar. Ao verem o patriarca, os soberanos de outrora não demonstraram arrogância, mas terror. O medo nos olhos dos anjos caídos era uma visão perturbadora. Eles, que conheciam as glórias das esferas superiores, agora tremiam diante de um mortal que carregava a verdade divina. Samiasá deu um passo à frente. Sua voz, antes como um trovão harmônico, agora soava como o ralar de pedras em um abismo sem fim. Eles imploraram por misericórdia. Os vigilantes, os sentinelas que deveriam proteger a humanidade, curvaram-se diante de Enoque, pedindo que ele intercedesse por eles perante o Criador. Eles não ousavam mais olhar para o céu. A vergonha da traição e a corrupção espalhada pesavam mais que as correntes que temiam. O arrependimento deles não vinha do amor, mas do pavor da retribuição divina que já podiam sentir no horizonte espiritual. Enoque aceitou o rolo da petição, mas o peso daquela tarefa era uma carga que nenhum humano deveria carregar. Ser o advogado de seres celestiais perante o juiz de toda a existência. Enquanto lia a petição à beira das águas de Dan, Enoque foi arrebatado por uma visão arrebatadora. O mundo físico dissolveu-se em imagens que desafiavam a lógica mortal. Ele foi levado através de portais onde o fogo não consumia e o gelo ardia com intensidade espiritual absoluta. Ele descreveu o palácio de cristal de Deus, uma estrutura de pedras granizadas e línguas de fogo, onde o chão era como vidro e as paredes eram feitas de chamas vivas e pulsantes. A glória do Altíssimo quase consumiu sua alma. Ele caiu prostrado diante da majestade divina. Enoque sentiu o calor de sóis invisíveis e a pureza de uma luz que desnudava cada pensamento seu. Ali, no epicentro da luz inacessível, a voz de Deus ressoou com autoridade final e inquestionável. O veredito divino foi um golpe esmagador nas esperanças dos caídos. O Altíssimo rejeitou o pedido de perdão. A sentença era absoluta. Por terem abandonado sua morada elevada e se contaminado com a carne, os vigilantes seriam sentenciados à prisão eterna nas trevas, sob as rochas da terra, até o dia do julgamento final. Seus filhos, os Nefilim, não teriam paz. Seriam levados a se destruir mutuamente em uma guerra civil sangrenta, para que a linhagem da abominação fosse extinta pelo próprio sangue. O coração de Enoque apertou-se em profunda tristeza. Ele era um elo frágil carregando a condenação de seres que viram o início dos tempos. A dor de ver a criação original ser purificada através do caos e da dor pesava em seus ombros como uma carga insuportável. A resposta do céu não foi apenas em palavras, mas em ação imediata. A guerra dos arcanjos começou a se manifestar nas esferas invisíveis. Miguel, Gabriel e Rafael foram enviados para executar a sentença implacável. A descida desses seres de luz para acorrentar os rebeldes desafiava qualquer linguagem humana.
Eles desceram como relâmpagos cortando o firmamento, envolvendo os traidores em correntes de fogo espiritual, que nem mesmo a força dos anjos caídos poderia romper. Samiasa e seus seguidores foram arrancados de suas posições de falso poder e arrastados para as profundezas, enquanto o mundo gemia sob o peso dessa transição. O céu rugia com o choque entre a santidade e a rebeldia, e o profeta observava em silêncio o fim definitivo da era dos anjos na terra. Antes que o silêncio da justiça se estabelecesse, Enoque recebeu uma revelação ainda mais terrível. Ele viu que a prisão dos anjos e a queda dos gigantes eram apenas os primeiros atos de uma limpeza necessária. Em uma visão que fez seu espírito estremecer, ele percebeu que a corrupção na terra havia penetrado tão profundamente nas raízes da existência que apenas um extermínio total poderia restaurar o equilíbrio. Ele viu as janelas celestiais se abrindo e as fontes do grande abismo se rompendo, preparando-se para envolver o mundo em um abraço mortal. O extermínio por meio das águas era a próxima e inevitável etapa, e o patriarca sabia que o destino da humanidade seria redefinido para sempre sob as ondas de um oceano sem margens. O som do metal colidindo e os gritos de agonia ecoaram pelos vales, sinalizando o início do fim inevitável. Os Nefilim, outrora senhores absolutos da criação, foram tomados por uma loucura sobrenatural enviada pelo trono. Sob o olhar impotente dos vigilantes acorrentados, que jaziam em agonia espiritual, os gigantes voltaram suas armas uns contra os outros. Não havia mais alianças, apenas uma sede de sangue cega e devastadora. Enoque observava com o coração pesado, enquanto a terra bebia o sangue de seus opressores em uma justiça poética. Os que devoraram a humanidade agora se aniquilavam mutuamente, até que o último gigante caísse sem vida sobre o solo profanado. Enquanto os gigantes morriam, o destino de Azazel, o arquiteto da corrupção, era selado definitivamente. O arcanjo Rafael, seguindo ordens do Altíssimo, desceu com a fúria da santidade ferida. Azazel, que ensinara aos homens a guerra e a vaidade, foi arrastado para o deserto de Dudael. Lá, a terra se abriu em um abismo. Rafael lançou o rebelde na escuridão, cobrindo-o com rochas pontiagudas e condenando-o ao vazio. Privado da luz original, Azazel permaneceria em tormento, aguardando o julgamento final e o fogo eterno que um dia o consumiria. A queda do Mestre das Sombras marcava o encerramento de um ciclo de corrupção milenar. No caos da destruição, uma voz firme falou ao coração de Enoque. Deus revelou que, embora o mundo fosse lavado pelo dilúvio, a esperança não seria extinta. O Altíssimo mostrou a linhagem de Enoque, focando em seu bisneto Noé. Através deste homem justo, a semente da humanidade seria preservada em uma arca, garantindo que a vida recomeçasse em um mundo limpo da mácula dos vigilantes. Enoque compreendeu que sua missão chegava ao fim, deixando a retidão necessária para que a raça humana sobrevivesse ao colapso iminente que transformaria a face da terra para as gerações futuras. A transição de Enoque foi dramática. Diferente dos outros homens, ele não conheceu a morte. Enquanto caminhava com Deus, a realidade se dobrou. Seu corpo transfigurou-se em luz e fogo, sendo levado para as moradas celestiais. Antes de partir, deixou para trás seus escritos secretos, destinados a gerações distantes que enfrentariam novas trevas. Ele desapareceu da vista dos mortais, tornando-se o escriba da justiça divina e deixando apenas o eco profundo de suas profecias. O patriarca ascendeu, cruzando a fronteira entre o tempo e a eternidade para habitar onde o fogo da verdade nunca se apaga. Por séculos, o relato de Enoque foi envolto em mistério e controvérsia. O chamado Livro Proibido foi excluído dos cânones por ser considerado perturbador demais para a fé institucionalizada.
Suas descrições da rebelião angélica desafiavam as estruturas de poder e o controle doutrinário da época. O livro foi escondido em cavernas, preservado como uma verdade perigosa para uma humanidade imatura. O silêncio imposto sobre Enoque apenas aumentou o fascínio em torno de seu legado, mantendo viva a chama de um conhecimento antigo que muitos tentaram apagar das páginas oficiais da história sagrada. Refletir sobre os dias de Enoque traz semelhanças inquietantes com o mundo atual. O avanço tecnológico e a busca por saberes que desafiam a natureza refletem os ensinamentos proibidos que os vigilantes trouxeram à Terra. O alerta de Enoque ressoa como um trovão, lembrando que há fronteiras que o homem não deve cruzar sem sabedoria divina. O conhecimento sem espiritualidade torna-se uma ferramenta de destruição. A queda dos anjos é um espelho sombrio para as ambições de nossa era, sugerindo que o ciclo de julgamento pode estar mais próximo do que nossa arrogância moderna permite admitir. A revelação final é que os vigilantes não foram aniquilados, mas contidos no abismo de trevas. Eles observam a história com rancor milenar, aguardando o momento certo. O tempo de sua prisão se esgota, e a promessa de seu retorno paira como uma tempestade sobre a humanidade. A batalha iniciada no Monte Hermon não terminou. Ela aguarda o rompimento final dos selos. O mundo será testado pelo fogo da verdade que Enoque, o mensageiro, registrou para o fim dos tempos, deixando um legado eterno de vigilância e temor para todos os que buscam a luz.